Seja muito bem-vindo ao devocional diário do Teologia 24 Horas. Que bom ter você aqui. Hoje a gente vai mergulhar numa reflexão muito poderosa, inspirada nos ensinamentos do pastor Francisco Miranda. Vamos falar sobre a aliança, aquilo que realmente sustenta a nossa caminhada. Olha, sexta-feira chegou e, poxa, talvez você esteja se sentindo exatamente assim, né? Tentando seguir em frente sem saber muito bem como manter o coração firme. Às vezes parece que a nossa fé vira só isso, continuar fazendo o que é certo, nas pequenas coisas, no dia a dia. Mas olha que incrível. A mensagem de hoje é um abraço no coração. Deus não está te chamando para um salto no escuro, não. Pelo contrário, o chamado dele é para algo muito mais seguro. É para caminhar debaixo de uma aliança. É um convite onde ele não só aponta o destino, mas garante: eu vou com você em cada passo. Ok, então vamos lá. Como é que essa aliança nos sustenta na prática, no nosso dia a dia? Bom, a base de tudo, a promessa fundamental para a gente entender isso, está lá na palavra de Deus. Presta bem atenção nessa promessa porque ela é poderosa. Deus diz assim, ó: Eis que eu envio um anjo diante de ti. E a missão desse anjo é dupla, percebe? Primeiro, te guardar neste caminho, ou seja, no agora, no processo. E segundo, te levar até o lugar que ele já preparou. A proteção não é só lá na chegada, não. É durante toda a jornada. E sabe o que é mais fascinante? O contexto disso lá em Êxodo, Deus não joga essa promessa no vácuo. Ele conecta essa proteção com instruções bem práticas sobre justiça, sobre cuidar dos mais frágeis, sobre ser íntegro. O que isso quer dizer? Que a nossa espiritualidade se prova é no dia a dia. Ele está presente no processo, em cada decisão que a gente toma. Certo. Mas o que firma essa promessa toda? Qual é o fundamento, o alicerce que segura tudo isso? A resposta está numa única palavra: aliança. E olha só a resposta do povo para Deus: tudo o que o Senhor tem dito, a gente vai fazer. Isso mostra uma coisa muito importante. A aliança não é só um sentimento, sabe? Ah, hoje eu estou sentindo. Não, é um compromisso público. É uma decisão firme de andar com o Deus que já nos mostrou toda a sua graça. E a profundidade dessa palavra é, uau, é incrível. Vamos pensar um pouquinho. No hebraico, lá no Antigo Testamento, a palavra é berit. Ela fala de um pacto que te vincula, que cria um sentimento de eu pertenço a ele. Já no grego, no Novo Testamento, a palavra é diatheke, que aponta mais para uma herança, um compromisso que define o nosso futuro. Mas nos dois casos, percebe, a aliança define quem a gente é. E aqui a gente chega no coração de tudo. Toda essa ideia de aliança, que lá atrás era selada com sacrifícios, encontra o seu cumprimento perfeito, definitivo, em quem? Em Cristo. A obediência que Deus nos chama para viver hoje não é uma luta solitária, de jeito nenhum. Ela é sustentada pela presença que o próprio Jesus garantiu na cruz. A gente não está sozinho nessa caminhada. Então vamos dar um zoom nessa palavra hebraica berit. Porque, sério, quando a gente entende o peso dela, a nossa forma de ver o compromisso com Deus muda completamente. Então, vamos lá, reforçando a ideia central de Berit. Isso aqui não é um contrato de negócios, tá? É um pacto que cria uma relação profunda que define a nossa identidade. A pergunta que Berit responde não é, tá, mas o que eu ganho com isso? A pergunta é, a quem eu pertenço? E essa resposta, ela muda absolutamente tudo. E olha que genial a aplicação prática disso. Viver essa aliança significa simplesmente agir como alguém que pertence a Deus, sabe? Com coerência, com justiça, com verdade, principalmente nas pequenas decisões. E essa ideia é um fio de ouro que costura a Bíblia inteira, desde Êxodo até Hebreus. Beleza. Com tudo isso em mente, a pergunta agora vira pessoal, né? Ela bate na nossa porta. Como é que a gente pode honrar essa aliança no nosso dia a dia? Para um pouquinho e pensa nisso de verdade. Qual é aquela decisão prática de integridade, por menor que ela pareça, que Deus está te pedindo para tomar hoje? Qual é o pequeno sinal de que você está de fato caminhando nessa aliança com Ele? E o desafio de hoje é exatamente esse: tirar isso do campo das ideias e trazer para a vida real. Escolha uma ação concreta. Talvez seja resolver uma pendência, talvez seja pedir perdão para alguém que você magoou, ou simplesmente tomar uma atitude para proteger alguém que está vulnerável. E agora, para a gente fechar essa reflexão, vamos juntos selar esse momento com uma declaração de fé e uma oração. Vamos nos colocar de propósito debaixo dessa aliança.
Declare isso comigo, com fé. Pode ser em voz alta ou aí no seu coração. Em nome de Jesus, eu declaro que neste dia eu vou caminhar debaixo da aliança do Senhor, com obediência prática, com o coração firme e com os meus passos guardados por Deus. E vamos levar isso a Ele em oração. Senhor, hoje eu me coloco debaixo da Tua aliança. Pai, sustenta as minhas escolhas para que eu consiga praticar a justiça, falar a verdade e amar com atitudes, não só com palavras. Me guarda no caminho, Senhor. Me livra de todo engano e fortalece a minha consciência diante de Ti. Eu peço a Tua direção, a Tua força e a Tua paz. Em nome de Jesus. Amém. E que essa bênção te acompanhe por todo o seu dia, viu? Que o Senhor Jesus te abençoe e te guarde, que Ele faça o rosto dele brilhar sobre você e que Ele te dê a paz e a prosperidade. Olha, essa reflexão não precisa acabar agora. Comente aqui embaixo como este devocional falou com você. Conta pra gente, qual foi a decisão que você tomou para honrar essa aliança hoje? A gente vai adorar saber. E se você sentiu o desejo de aprofundar mais, de aprender mais, lembre-se, tem muito conteúdo gratuito esperando por você lá no nosso portal, o teologia24horas.com.br. Teologia 24 horas, um jeito inteligente de ensinar e aprender. Fique na paz e tenha um dia muito abençoado.